Saudações ouvintes da Rádio Encontro X, este é o seu programa Bate-Papo da Saúde, comigo, o professor Valdetrude Júnior, onde sempre tratamos de assuntos relacionados à saúde nas suas mais diversas áreas e especialidades. Hoje estou recebendo aqui o amigo Marcelo Carlos, diretamente do Rio de Janeiro, ele que é presidente do Conselho de Radiologia da 4ª Região, ex-presidente da Protege, técnico e tecnólogo em radiologia, pós-graduado em gestão de pessoas, também tem formação, cursos de capacitação na área de ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear. Ele que está hoje, nesse momento de pandemia, exercendo suas funções no Hospital do Maracanã, no Hospital de Campanha, e também no Hospital Moacir do Carmo, na ressonância magnética. Meu amigo Marcelo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, microfones abertos para suas considerações iniciais aqui no nosso programa Bate-Papo da Saúde. Então, bom dia, Valdestrudes. É um grande prazer estar participando do programa Bate-Papo da Saúde na Rádio Encontro X. Esse programa que tem recebido grandes personalidades da radiologia e da área da saúde. Eu me encontro aqui no Rio de Janeiro e terei aí um grande prazer, será um grande prazer estar participando desse programa com você, ao qual eu tenho certeza que irá alcançar muitos profissionais em vários estados no Brasil. Marcelo, traga para nossos ouvintes, comente um pouco, fale sobre esses desafios, essa realidade da radiologia relacionada à pandemia. Você que está exercendo a função em um hospital de campanha no Rio de Janeiro, no Maracanã, que esse ano completa 70 anos, não é isso? Então, é um momento histórico, além da questão pandêmica, a questão da patologia em si, relacionado à realidade tão dura como temos, o número de mortes crescendo, pessoas acometidas, mas também um fato histórico de estar nesse momento vivenciando isso na linha de frente diariamente. Então, nos comente um pouco sobre, além da sua trajetória, com relação a esse exercício profissional, essa realidade que você vem visualizando aí no Rio, nesse momento. Então, os desafios aqui no estado do Rio de Janeiro são muitos, Nesse momento, além de me encontrar na posição como profissional da radiologia, como técnico e tecnólogo, eu também me encontro na posição de gestor. Sou o atual presidente do Conselho de Radiologia, onde temos a responsabilidade de estar fiscalizando todos os 94 municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Criamos uma estratégia, vou segmentar aqui, criamos uma estratégia para fiscalizarmos todo o estado do Rio de Janeiro, nesse primeiro momento, à distância. Então, estamos enviando ofícios para todas as empresas que são cadastradas e registradas e passamos a atender apenas fisicamente as denúncias de maior urgência. Tudo isso para preservarmos aí a integridade física dos nossos fiscais. O atendimento no conselho ele tem funcionado, a gente está trabalhando home office com a maioria dos funcionários, temos apenas 3 funcionários na escala diária, que isso totaliza aí menos de 10% do nosso efetivo, e tudo isso aí para conseguirmos diminuir o número de pessoas que estejam circulando nas ruas e também para preservar a saúde dos nossos funcionários, tá bom? Os processos têm sido adaptados, então a gente ainda está no momento de adaptação, mas a gente tem conseguido aí dar andamento nas contratações que aqueceram, com essa pandemia, com relação aos hospitais de campanha, com relação a alguns postos de saúde que estão atendendo Covid, enfim. Tudo isso tem aquecido as contratações e tem trago para a gente uma grande demanda de urgências e graças a Deus a gente tem conseguido com a nossa equipe do CRTR, que é maravilhosa, atender todos esses profissionais. Muito bom, Marcelo. Está ciente agora dessas informações que está havendo contratações, aumento de contratações na área técnica para suprir a necessidade imediata dos hospitais, das instituições que estão com um atendimento aumentado, digamos assim. Houve um acréscimo de atendimentos em virtude
das questões patológicas pandêmicas atuais. Isso é muito importante de saber que o Conselho está sendo parceiro e buscando resolver as pendências para que se tenha realmente um efetivo exercício das pessoas que estão aptas a realizar neste momento. Então, só tenho a parabenizar o Conselho por essas atitudes. Além de preservar a saúde dos seus funcionários, né? Preservar toda e qualquer possibilidade ou situação que leve-os ao contágio. Mas, Marcelo, e com relação ao seu exercício profissional? Nos conte um pouco aí da sua trajetória. Você que é do Rio e hoje é presidente, está numa função de destaque nacional. Como é que iniciou isso? Quem é Marcelo Carlos? E, claro, como é estar nesse momento histórico de 70 anos de Maracanã, nessa realidade, né, tão diferenciada? E com relação à minha vida profissional, hoje eu atuo no Hospital Moacir do Carmo, em Caxias, com ressonância magnética, e também estou lá no hospital de campanha, né, que tem sido ali um grande desafio. Falar dos 70 anos do Maracanã, ele é muito interessante para mim, porque eu tive uma vida esportiva, né? Aos 14 anos eu ingressei na Portuguesa do estado do Rio de Janeiro, a Portuguesa da Ilha, a Portuguesa Carioca. Tive uma passagem pelo Nova Iguaçu, uma passagem rápida pelo América, Colo-Colo da Bahia, Grêmio Mense, Taverópolis, União de Rondonópolis. Eu rodei em quase 10 clubes no Brasil, mas tive a satisfação de pisar no Maracanã algumas vezes, né? Uma das grandes experiências minha foi como atleta e foi uma preliminar de Flamengo e São Paulo em 93, Maracanã lotado e já no segundo tempo toda aquela pressão, né? Em cima a favor do Flamengo, já que a torcida do Flamengo era maior naquele jogo. O jogo foi 2-2. Naquele momento eu como atleta queria vencer o Flamengo e logo após a partida eu já subi e virei torcedor. Então foi uma experiência dupla, né? Uma sensação de subir como atleta e depois de torcer, subir para torcer como torcedor. Naquela noite eu quase não dormi na noite anterior, então foi uma sensação incrível, né? Após alguns anos eu parei de jogar, fiz 3 cirurgias e aí não sabia para que caminho ia, decidi fazer o curso de arbitragem. Esse curso de arbitragem também me levou no Maracanã, numa preliminar de Botafogo e Flamengo, Campeonato Brasileiro, em 2008, onde era o jogo da preliminar, que era Espanha e Itália, Copa dos Imigrantes. E esse jogo foi incrível, Valdestrude, porque esse jogo ele foi para pênalti, foi 1-1, o jogo foi para pênalti, e prorrogação e pênalti, e nos pênaltis aquela loucura, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, e pressão do árbitro reserva que estava controlando para iniciar outro jogo que era às 16 horas, que era o jogo de cima, por conta do horário da televisão, e eu, só mais uma cobrança pelo menos para ver se eu consigo acabar com o jogo. E aí, os dois atletas que cobraram, Espanha perdeu, Itália perdeu o pênalti também e o jogo não foi encerrado. Foi encerrado, na verdade, sem um vencedor. E foi muito interessante que esse caso passou no Sport TV, falando que esse jogo ele não teve encerramento naquela data, tendo que ser decidido no outro jogo posteriormente, na semana posterior, no estádio da Portuguesa da Ilha. Então, as minhas experiências no Maracanã, elas são essas e partes são essas que eu acabei de falar. E eu estou agora na minha maior missão, sabe, Valdestrude, porque estar no Maracanã, retornando ao Maracanã, em um momento que, como atleta, eu quis ser visto como atleta, fazer gols, brilhar, com minha posição era centroavante. Depois, como árbitro, eu queria passar em branco na partida, queria que não me enxergasse para os atletas sobressaírem. Eu cumpri a minha missão como condutor daquela partida. E agora, como profissional da saúde, eu venho somar com a equipe multidisciplinar para salvar vidas com uma das maiores responsabilidades que eu tive nos últimos tempos. No meu primeiro plantão já tive uma experiência muito forte, né? Porque eu já presenciei ali 3 reanimações sem sucesso, pacientes que foram perdidos por o coronavírus e que a família lá fora com certeza iria sofrer esse impacto. Então, o nosso trabalho lá ele é muito importante, porque através das nossas imagens,
Os médicos direcionam o tratamento, acompanham também o tratamento para saber se se a medicação está sendo feita correta. Então, o nosso papel da radiologia, que vem se destacando nessa pandemia através da tomografia e da radiologia geral, dos exames de raio-x de tórax e abdômen para aviação da nasogástrica, tem dado para a gente uma projeção incrível, incrível. E ao ponto dessas 3 experiências serem citadas na semana passada pelo Tino Marcos no Fantástico, né? E foi muito legal quando ele cita, assim, eu nem tinha essa noção, né? E ele coloca uma imagem do Zico, do Pelé e do Frank Sinatra, dizendo que nem essas pessoas tinham tido uma experiência tão interessante no Maracanã. Isso veio assim coroar todas essas passagens por 3 profissões diferentes, ao qual eu coloquei tanta energia, né? E eu estou muito feliz aqui em estar podendo contribuir com todos esse conhecimento de todas essas áreas nesse programa tão importante para a radiologia brasileira. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. É uma realidade um tanto quanto emocionante participar do Maracanã, desse momento histórico, né? E mesmo que sendo um momento atípico e negativo para a humanidade, em virtude das várias pessoas que já foram acometidas, foram a óbito, as famílias que estão enlutadas, mas é um momento de aprendizagem também, né? Um momento que leva a um crescimento pessoal, um crescimento profissional, vivenciar essa realidade na linha de frente. Então, meu amigo, comente aí para os nossos ouvintes sobre essa realidade em si, a importância do profissional, você como está lá de frente aí da radiologia nesse processo, a relevância do trabalho em si, né, dos profissionais da radiologia para esse momento tão diferente e inesperado que houve na saúde mundial. Divida aí um pouquinho essas percepções com os nossos ouvintes. Então, durante muito tempo, os profissionais da radiologia, desde que iniciou a pandemia, eles vieram cobrando, na verdade, essa falta de citação, né? Tanto pela imprensa quanto pelos órgãos parlamentares, enfim. Mas eu tenho a sensação que a radiologia, ela entrou num outro patamar, né? Como disse o Bruno, jogador do Flamengo, né? Porque, de verdade, os testes, pela ausência dos testes, por sorologia, ou os outros testes rápidos, a tomografia passou a ocupar um papel fundamental de destaque nos exames com imagens sugestivas de Covid. Então isso colocou a radiologia já em destaque. E no hospital de campanha a gente tem um papel muito importante, como eu já comentei no áudio anterior, né? Um papel importantíssimo onde através das nossas imagens podemos apresentar para os médicos, que são os clínicos gerais, intensivistas, qual a direção que eles vão dar atrelada à clínica, né? Qual a medicação, se o paciente será entubado, se o paciente ficará no respirador, se o paciente só ficará na enfermaria ou se irá para o CTI. Então, através das nossas imagens, o quadro do paciente, o diagnóstico, o andamento, o enquadramento desse paciente, ele muda, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que esse reconhecimento ele vem surgindo aos poucos. E a citação já no Fantástico já foi incrível, né? Dizendo que nosso trabalho é de colaborar com salvar vidas, junto com a equipe multidisciplinar. Então eu acho que nesse momento, nessa pandemia, com todas as dificuldades, a radiologia ela brilhou e passou a ocupar um papel bem diferenciado na equipe multidisciplinar, dentro da saúde, nesse momento ao qual a gente vive. Amigo Marcelo, realmente é bem interessante, né, todo esse contexto, mas não tem como nesse momento não perguntar, né, já que eu estou conversando com o
presidente, né, do CRTR Rio de Janeiro, como é que anda o CRTR, as ações relacionadas à pandemia, que ações vêm sendo implementadas para fomentar a seguridade dos nossos profissionais da radiologia? O que o amigo tem a nos mostrar ou a nos trazer a ciência das ações do Conselho nesse momento tão importante e tão difícil ao mesmo tempo para a saúde? Então, meu amigo Valdo Estrudes, essa pandemia, ela nos trouxe uma necessidade de se debruçar, né, em cima do tema, porque nós tínhamos que dividir essa problemática em duas etapas. A gestão do Conselho, que é feita por mim, Marcelo Carlos Eduardo de Miranda Batista, que é o Cadu, diretor-secretário, e André Arruda, que é a nossa tesoureira. E o nosso corpo de conselheiros, que somos o 6º corpo de conselheiros. Era uma preocupação interna com os nossos funcionários e uma preocupação externa com os profissionais. Então, no primeiro momento, nós decidimos tratar a questão interna, onde nós identificamos todos os profissionais que tinham algum tipo de doença pré-existente, alguma comorbidade. Esses profissionais já ficaram afastados, trabalhando no home office, e logo em seguida implementamos o home office, onde o número de vezes que esse funcionário iria ao conselho reduziu absurdamente. Para você ter uma ideia, nós estamos trabalhando com 10 a 15% do contingente, que dá 3 a 4 pessoas por dia. Então são 42 funcionários, quer dizer, alguns funcionários vêm uma vez na semana, outros de 10 em 10 dias, dependendo do setor. Isso foi muito importante. Não paralisar o conselho foi importante internamente, porque tem atividades que só conseguem ser desenvolvidas presencialmente. A diretoria continua indo, né, para fazer a gestão, nos deslocamos com os nossos veículos e estamos tocando lá internamente e externamente, tá? Externamente, a nossa preocupação com relação à contaminação foi logo de imediata, né? Porque a paramentação e a desparamentação, ela é um grande tabu para os profissionais que trabalham com Covid. Então, criamos uma arte, né? Um informativo onde ele explica como se paramenta, como se desparamenta, quais são as máscaras que você deve usar com pacientes que não são confirmados por Covid, os pacientes que são e para os pacientes que são confirmados que têm Covid, né? Então ali a gente tem toda uma explicação para o profissional que tem condições nesse momento e naquele momento anterior de buscar recurso técnico para enfrentar esse vírus que tanto tem assolado a nossa sociedade. Criamos um canal no site para que as pessoas possam fazer a denúncia dos EPIs, das faltas de EPIs, e imediatamente a gente manda ofício para esses lugares. Já enviamos mais de 40 ofícios até agora, solicitando a cobrança e a regularidade dos EPIs. Temos nesse momento uma média de 140 profissionais contaminados e com 6 óbitos aqui no estado do Rio de Janeiro. É importante também informar que criamos um grupo, onde esse grupo ele é formado por profissionais de vários pontos do estado do Rio de Janeiro, onde o nosso objetivo é estar captando informações sobre profissionais contaminados e falecidos, né? Além disso, nós demos um avanço significativo. Identificamos que o sáter seria a pessoa mais bem indicada para nos informar, nos dar essa informação. Então nós notificamos todos os sáteres para que eles possam nos fornecer essa informação. Acreditamos que dessa forma a gente consiga ter um mapeamento de quais regiões estão sendo mais afetadas e como está essa crescente de contaminação nos nossos profissionais, tá? Essas são as nossas principais ações que nós implementamos aqui. Sempre fazemos nossas lives às quintas e às sextas-feiras, que tem tido temas interessantíssimos. Os principais temas são temas voltados para o Covid-19, no intuito de orientar, educar e corrigir a nossa categoria, tá bom? Essas são as principais ações nossas de proteção tanto aos funcionários quanto aos profissionais da radiologia. Muito bem, amigo. Gostei de saber dessa informação, que é uma informação importante para todos, né?
que há essa proximidade do Conselho e essas ações do Conselho do Rio de Janeiro relacionadas a acompanhar esses profissionais. Também me causa uma certa preocupação saber que foram necessários emitir tantos ofícios com relação a EPIs, né? Mas o Conselho está tentando fomentar essa linha de frente e dar o suporte a esses profissionais, assim como também essa informação do acompanhamento de quantos profissionais já tiveram ou estão com o Covid. Isso também é importante ressaltar, essa proximidade, né? Essa visão de gestão e realmente saber o que está acontecendo para com os profissionais da área. Então, parabéns ao Conselho de Radiologia do Rio de Janeiro por essas atitudes, parabéns a toda a sua equipe de trabalho, que é importante reconhecer que está agindo de forma pontual. E Marcelo, a gente já está caminhando para a nossa finalização. Eu gostaria que você comentasse agora mais um pouco, pudesse falar, né, sobre a radiologia, quais os conselhos você daria para os estudantes, para os profissionais, para quem quer ingressar nessa área, para quem quer estar na área de saúde. O que você diria? O que é que você recomenda? Mais educação? Você recomenda realmente que esses egressos, estudantes, pretensos estudantes ou profissionais se dediquem mais a uma formação, a cursos de qualificação, um estudo de qualidade? Enfim, como é que você vê a radiologia e o futuro, né? Como é que você vê visualizando a evolução da profissão e o futuro? Como é que você poderia analisar isso? Sim, essa ação a gente entende ela como muito importante, esse acompanhamento, né? Até para a gente entender quais são as medidas a serem tomadas. E também no momento inicial havia muitas dúvidas com relação a qual EPIs seriam utilizados, né? Então a gente percebeu que havia uma preocupação grande dos profissionais com a utilização da própria máscara N95, né? Dos aventais impermeáveis, em que momento utilizar. Também no momento em que todos obteram conhecimento dos EPIs que deveriam ser utilizados, essas denúncias diminuíram, e até mesmo com relação à compra desses EPIs, né? A gente sabe que nós vivemos aí um bom período sem encontrar esse tipo de material, com uma dificuldade tremenda para a compra de EPIs. Então, tudo isso acabou elevando um pouco o número de denúncias para fornecimento desse tipo de materiais. Acredito que hoje as coisas já deram uma equilibrada, né? Os empresários já se conscientizaram da importância dos EPIs para os nossos profissionais. Os nossos profissionais também passaram a entender quais EPIs que devem ser utilizados e em que momento. Então tudo isso veio trazer um equilíbrio aí para essas informações de denúncia que nós recebemos aqui no Conselho, e temos a grande satisfação de colaborar com a nossa categoria de forma muito técnica, enviando os ofícios para os órgãos competentes e para as unidades que estão sendo denunciadas. A pergunta é uma pergunta muito ampla, né? Porque ela direciona para vários setores. Eu poderia destacar, de repente, ou dividir em duas etapas essa resposta, né? A primeira resposta, se tratando de alunos, de pessoas que estão envolvidas com a radiologia, que amam a radiologia, dizer que é uma área. Temos a princípio 5 áreas de atuação descritas na lei: radiodiagnóstico, terapia, medicina nuclear, radiologia forense e radioisotopia. E dentro dessas 5 áreas nós temos várias sub-áreas, então imagine o tamanho da radiologia. Então é uma profissão linda, que cabe muita dedicação, cabe muito esforço, né, para que muita articulação, estratégia, para que vocês consigam se colocar no mercado de trabalho. E se colocando no mercado de trabalho, vocês têm uma infinitude de possibilidades, tá? Para os alunos, aquela dica importante procurar sempre um curso que tenha bons estágios, boas referências, que te proporcione estágios também em empresas privadas, já que são os maiores veículos de contratação no momento, tá? Então é importante vocês observarem tudo isso. Sempre que possível, avaliem
os melhores alunos e busquem eles como referência, até para que vocês consigam ter uma competição interna, porque os melhores de verdade sobrevivem. Os melhores tecnicamente, comportamentalmente, que para os veículos de contratação, que são os RHs, acabam avaliando muito, que é a sigla CHA, né? Comportamento, habilidade e atitudes. E o que eles buscam são profissionais com esse equilíbrio, que tenham bons comportamentos e boa técnica, tá? Então, ter esse equilíbrio é fundamental para a decisão do patronal fazer a escolha por esse profissional, né? Então, o aluno que está na condição de estagiário, ele já tem que estar numa condição de profissional. Ele não pode se enxergar como um estagiário, ele tem que chegar lá com uma visão de estar pronto, né? Então, você vai desenvolver as suas habilidades técnicas lá no seu treinamento, mas com relação a comportamento, você tem que estar já bem avançado, horário, vestimentas, todo esse conjunto, esse bojo de quesitos que fazem parte dos critérios que são avaliados para a contratação, tá? Essa é a minha dica aí para os alunos. Muito obrigado, amigo Marcelo Carlos, Rio de Janeiro. Gostaria agora que você desse suas considerações finais aqui para nossos ouvintes da Rádio Encontro X. Sabemos que nossos ouvintes é um público eclético, temos profissionais de saúde, profissionais liberais e de muitas outras áreas que nos escutam, que nos ouvem nesse momento. Então, faça suas considerações finais. Então, Valdestrodes, gostaria que nas minhas considerações finais deixar um abraço para todos os profissionais da radiologia do Brasil, todos aqueles que me acompanham no meu trabalho, esse mais de 12 anos que eu estou nessa luta aí, né, com relação ao trabalho com as entidades, organização de eventos, enfim, luta pelos direitos dos trabalhadores. É uma luta, mas eu me sinto muito satisfeito até aqui com os resultados alcançados. E deixo aqui meus agradecimentos a todos aqueles que participaram diretamente e indiretamente a essa minha trajetória, tá? Gostaria aqui de te agradecer pelo convite, a todos os ouvintes da Rádio Encontro X, e nós precisamos de mais programas, né, nesse perfil. É maravilhoso, né, a gente poder estar colocando os nossos pensamentos, que eu tenho certeza que outras pessoas irão ouvir, repensar e trabalhar em cima dessa construção. Cada debate, cada discussão, ela é uma construção para caminhos melhores, tá? E eu termino aqui essa minha participação nesse programa maravilhoso, deixando um jargão que eu sempre utilizo: juntos somos mais fortes, tá? Ninguém é mais inteligente que todos nós juntos. Então vamos caminhar juntos no coletivo, que eu tenho a certeza que dará certo. Um abraço, tamo juntos. Valeu, meu amigo Marcelo Carlos, muito obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente nesse nosso programa Bate-Papo da Saúde. E sim, né, devemos cada vez mais buscar a valorização profissional das áreas da saúde, buscar essa visibilidade nacional, esse reconhecimento como uma das categorias essenciais para a humanidade. Então, meu grande abraço, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente no programa Bate-Papo da Saúde, comigo, né, professor Valdetrude Júnior, aqui na Rádio Encontro X. Acesse nossas plataformas, baixe o aplicativo e esteja sempre antenado, esteja sempre ligado nas notícias, nos nossos programas e, claro, com muita música. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Bate-Papo da Saúde. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.